Mas bora lá, né? A gente tava falando da conquista de espaço dos plebeus. Antes do Triunvirato, teve um momento que foi a governo dos Graco, Tibério Graco e Caio Graco, que foram dois cônsules de Roma que implantaram representação de plebeus no Senado. Só que os dois foram assassinados, que nem eu falei, quem tentava ajudar os plebeus morria. Mas voltando ao Triunvirato, né, que foi depois. Júlio César morreu. Isso gerou um apelo muito grande, né? Isso acabou um pouco com a imagem do Senado. E Júlio César tinha apelo popular, ele era um herói para Roma e tudo mais. E aí decidem criar um segundo triunvirato, né? E esse segundo triunvirato ele era composto por Otávio, que era o filho adotivo de César, Lépido e Marco Antônio. Otávio ficou com a parte da Europa, a maior parte do território romano, porque agora dividiu-se por territórios. O primeiro não era por territórios, o segundo foi, para melhor controlar. E aí, Otávio fica com a Europa, Marco Antônio com o Oriente e Lépido com a África. O que acontece? Marco Antônio vai lá, derrota Lépido e domina o seu território. Otávio não era muito quisto com Marco Antônio. Marco Antônio vai lá, se alia a Cleópatra, que era a faraó do Egito, resistem a Roma, porque Roma comprava trigo do Egito, e Roma entra em guerra com o Egito. E aí Marco Antônio e Cleópatra se matam, Roma domina o Egito em 30 a.C. e o Egito se torna uma província de Roma, não precisava mais comprar. O Egito agora é de Roma, eles dominaram. Esse segundo triunvirato ele é importante por quê? Porque depois da derrota de Marco Antônio, Otávio também é declarado um líder perpétuo. E aí ele, com a desestabilização do Senado, com a imagem desgastada desse Senado, ele parte para tentar tomar o poder, mas de uma forma diferente, agora centralizar o poder em suas mãos. Né? E o que acontece? O segundo triunvirato ele começou em 43 a.C. e foi até 30, né, com a derrocada do Egito. E aí, 3 anos depois, em 27 a.C., Otávio dá um golpe no Senado e se declara imperador de Roma. Ele fecha o Senado e instaura dois sistemas de política. A Pax Romana, que é o seguinte, vamos frear a, a expansão, vamos tentar acabar com as revoltas, vamos deixar o pessoal que é pro exército mais próximo de sua família, porque os plebeus eles tinham que ir para a guerra, né, e agora eles ficavam mais tempo em casa. E a política do pão e circo, que é o seguinte, construir grandes arenas como o Coliseu, que foi construído nessa época, e oferecer comida para as pessoas não passarem fome e terem diversão, e assim apoiarem o governo. Vocês ouvem muito esse termo, mas a ideia é bem essa. Você dá comida e diversão para o povo não te questionar. E esse período da Pax Romana foi um período de expansão econômica, né, que agora não era mais uma república, se tornou um império. E aí constroem-se aquedutos, uma série de obras, né, a cidade cresce, né? Só que por outro lado você tem o início de pressões externas, né, nas fronteiras, porque você tinha outros povos e eles ficavam disputando espaço. Mas aí o que acontece? Quando a gente pensa Roma como império, a gente não pensa no período todo. Você vê, ela foi uma monarquia, foi uma república e um império só em 27 a.C. Então foi nos seus últimos, vamos dizer assim, 500 anos, né, de todo o período que Roma durou, no seu último período que ela foi um império, que a gente chama de Império Romano. Lembra de tudo isso. Nesse período surgiram os gladiadores, né, que já que você tinha essas arenas, você botava esse pessoal para lutar, né? E os gladiadores eles ganhavam a liberdade se sobrevivessem, né? Um pouco sobreviviam. E ali também você tem a perseguição, quando o cristianismo começa a surgir, eles botam os leões para comer e tudo mais, né? E aí a gente entra no próximo tópico, que é o seguinte, o cristianismo, que cai muito no vestibular. Porque o que acontece? Ele surge ali, né, na Judéia, Judéia que eram os hebreus, que os romanos deram o nome de Judéia, isso é interessante lembrar, o termo judeu vem de Judéia, mas os judeus se chamavam hebreus, os romanos que deram o nome de Judéia. Inclusive, muitos dos nomes que a gente tem na Europa hoje foram os romanos que deram, como Lusitânia, que hoje é Portugal, Espanha, que é a Espanha, Itálico, né, que é a Itália, a Judéia, né, que nem eu falei. Vários lugares têm nomes que remetem aos romanos. E aí o que acontece? O cristianismo começa a ganhar espaço, e o imperador Nero começa, né, isso anos depois de Otávio, que se torna Otávio Augusto quando vira imperador. Anos depois você tem
o, o Nero que vai persegue os cristãos, bota para os leões comerem, queima, faz uma série de torturas, umas atrocidades mesmo, né? Inclusive ele manda por fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos, para o povo pegar ódio dos cristãos. Então há também a construção de um sentimento coletivo contra os cristãos nesse primeiro momento, né? Tanto que muitos se reúnem nas catacumbas, que eram onde se botavam alguns mortos no subterrâneo da cidade para se reunir, sem que os demais romanos soubessem. E aí é interessante vocês lembrarem uma coisa: quando a gente fala de história antiga, não existe esse sentimento nacional vinculado à etnia. Tipo, eu nasci aqui, eu sou romano. Ser romano não era nascer no Império Romano. Ser romano era você jurar fidelidade ao imperador. E jurar fidelidade ao imperador era você aceitar as regras, as crenças e tudo mais. Então, se o imperador, nessa época, tinha a sua religião, se você adotasse essa religião, você se tornava romano. Os cristãos não eram vistos como romanos, por quê? Porque eles não reconheciam a autoridade do imperador, que o imperador era visto como um deus, e também não aceitavam a religião. Então eles não eram vistos como romanos, logo eram perseguidos. E essa matança, essa perseguição dura até mais ou menos 313, quando o imperador Constantino faz o Edito de Milão e libera os cultos, diferentes cultos em todo o território do império. Então, assim, você pode ser cristão, pode ter sua crença, nós temos a nossa, viva feliz, não vamos te perseguir. Então, lembrando, Constantino, ano de 313, já depois de Cristo, Edito de Milão. Só que é o seguinte, quando Constantino ele edita o Edito de Milão, não é que Roma se tornou cristã do dia para a noite. Constantino se converteu, ele liberou as crenças, mas a população em geral era toda pagã. Pagã, não gosto extremo, mas era das outras crenças. O que acontece? Anos depois, o imperador Teodósio faz o Edito de Tessalônica, e esse edito estabelece que a religião principal do império é o cristianismo. E ele começa a proibir os cultos dos outros deuses, começa a proibir sacrifícios. Então Roma se torna um império cristão. A gente fala cristão por quê? Porque não existia catolicismo, né? Não existe essa ideia de catolicismo. A gente pensa, a igreja católica, não. Né? O Constantino ele faz o concílio de Nicéia. Esse concílio foi importante para estabelecer as principais bases do cristianismo. Escolher o que entraria no livro sagrado, o que não entraria, o que joga fora, o que não joga fora. Mas é o cristão, porque não existia denominação ortodoxo, católico, protestante. Era cristão, que a gente até chama dos primeiros. Então pode ser tipo nicenos. Até porque nesse período surgem outras igrejas, porque tipo, você pensa que só existia uma, existia várias. Então você tinha os cristãos de Nicéia, que eram os romanos, que era a igreja de Roma. Você tinha os pelagianos, os arianos, os priscilianistas, várias igrejas. E cada igreja dizia uma coisa. Por exemplo, uma dizia que Jesus era só Deus, outra dizia que era só homem, outra dizia que tipo, a trindade era cada um é um Deus diferente, outro dizia que na verdade nenhum era, enfim, era uma bagunça. Vocês acham que briga religiosa de hoje já tinha nesse período também. E daí o que acontece? Coincidentemente, nesse período, o cristianismo não tem nada a ver com a crise do Império Romano, mas ocorreu nesse período. Quando Teodósio morre, o Império estava sofrendo uma pressão muito forte nas suas fronteiras, porque, como ele tinha reduzido sua expansão territorial, ele não tinha mais escravos, né? Porque você não corre mais atrás de escravos, não domina outros territórios, então reduz o número. E aí, sem escravos, você abala a economia, né? Porque você não produz. Sem economia você não tem dinheiro. Sem dinheiro você não tem dinheiro para pagar para os soldados que estão lá na fronteira defendendo. O que acontece? Os soldados começam a entrar em revolta. Ali no século III, antes do Constantino, inclusive, já estavam entrando em revolta. E é um período longo aí de golpes contra imperadores, assassinatos de imperadores, militares que tomavam poder. E o Constantino ele tenta resolver isso, porque no meio dessas batalhas, dessas guerras civis, ele se converte por quê? Porque ele tem um sonho e nesse sonho diz, com este símbolo você vencerá a batalha, que é o símbolo da Pax, né, de Cristo, que é um P e um X, que vocês vão ver no slide, que é um símbolo bem famosinho. E ele adota esse símbolo como símbolo de Roma e decide o Edito de Milão, como eu falei antes. E aí o que acontece? O Império é dividido. Constantino vai lá, pacifica um pouco. Teodósio vai lá, pacifica do outro lado. Mas aí não dá jeito. O que acontece? Os filhos de Teodósio, quando Teodósio morre, dividem o Império em dois, no ano de 395. Lembrem dessa data porque na próxima aula ela é importante. 395.
o Império é dividido em Oriente e Ocidente. O Oriente com a capital em Constantinopla, que era uma cidade com nome, inclusive, do Constantino, e o Ocidente com Roma. O que acontece? Os germanos, que não gostam de usar o termo bárbaro, porque bárbaro eram os romanos que chamavam esses povos, e os gregos também, eles já viviam dentro do Império. Tinha muitos que vinham fugindo de outros povos e entravam no Império para pedir proteção, porque uma vez você dentro do Império você tinha soldados ali na fronteira te protegendo. Então, assim, e também você não conseguia dividir quem era quem. Não dá pra você saber quem é romano, quem é germano, só de olhar na cara, não tinha um rosto, uma roupa. Até porque Roma, quando ela dominava os outros territórios, ela incorporava muito da cultura, assim como os gregos fizeram, eles incorporavam muito da cultura. Então, nesse último período de Roma, se você pegava um soldado romano e um soldado germano, já eram meio parecidos. Tanto que você tem aquela imagem do centurião romano, das da, dos soldados. Aquilo é da República até o Império. Depois você tem uma imagem do soldado romano já com pele de animal, com esses outros adereços que veio de outros povos. E aí, continuando, há uma pressão muito forte desses povos que estão entrando, uns já estavam dentro, e aí vem outros povos como os hunos e começam a pressionar, porque eles vêm entrando e vão fazendo os soldados recuarem. Até que chega uma hora que os germanos que estavam dentro do Império, vendo que estão sendo atacados pelos hunos ali pelo norte, eles vêm para o sul e decidem atacar Roma. E aí, no ano de 476, o último imperador romano ele é destituído do poder e os germanos tomam a cidade e dissolvem o império. Não é que o império sumiu, eles dissolvem, então não tem imperador, cada província fica autônoma, tem o seu rei, tem o seu governo. É como se pegassem o Brasil e dividissem, cada estado agora é um país. E daí, como eram dois impérios agora, o Oriente continuou intacto e vai durar durante toda a Idade Média, que é o tema da nossa próxima aula, que é o que vai se tornar o Império Bizantino. E o Ocidente é dissolvido. E aí se divide em povos, né, como os visigodos, os vândalos, os francos, os burgúndios, os próprios hunos, né, os alamanos, os tem até os cartagineses, todos esses, né? Vamos dizer assim, eles vão, eles ficam ali, né? Fragmentados, né? O império grande, né? Se fragmentou. Mas enfim, como eu digo em todas as aulas, desculpem pelo jeito de falar, mas para mim é novidade gravar podcast sem olhar na cara de vocês, porque quando a gente olha para a cara do aluno, a gente sabe como falar, entonar, fazer piada e tudo mais, e não tem graça ficar fazendo piada aqui sem olhar para a cara de vocês. Então, eu falo desde já que esse não é o meu ritmo de dar aula, mas agradeço pela atenção de vocês e espero que qualquer dúvida vocês possam me mandar um e-mail ou mensagem. Meu e-mail ele é r.c de casa, b de bola, j@hotmail.com. E lá vocês podem tirar dúvidas comigo. Eu mandei uma lista de 15 perguntas de exercício para vocês que retomam toda a história antiga, né? Desde Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Porque na próxima aula a gente vai falar de Islã e de Bizâncio, né? Desse império que ficou. E aí a gente entra na Idade Média, para logo em seguida ir para a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Mas aí é tema da próxima aula. Espero que vocês se cuidem, lavem as mãos, mantenham o isolamento e leiam bastante, porque para o vestibular é importante ter as leituras, inclusive até as dicas que a gente passa são boas para vocês terem uns insights, assim, umas ideias do que não é, de como falar, de como abordar, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente fica por aqui até a próxima aula.